aí, pessoal? Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Dialogue Talks, projeto que busca levar até os profissionais de comunicação interna e recursos humanos insights valiosos, focando em uma estratégia e mentalidade mais ágeis, inovadoras e digitais. Você pode assistir os outros episódios no nosso canal no YouTube. E se liga na novidade, o Dialogue Talks agora também é um podcast. Para ouvir, basta acessar nosso perfil no Spotify e dar play. Não deixe de nos acompanhar nessas redes para não perder nenhum conteúdo, hein? Deixamos os links aqui na descrição. Nesse episódio de estreia, falamos sobre um dos temas que ganharam mais força nos últimos tempos, o ESG. Como a comunicação interna pode ser aliada e uma das maiores propulsoras dessa agenda dentro das organizações. Para falar sobre o assunto, nossa convidada de hoje é a diretora de Comunicação e Sustentabilidade na Localiza, Rosália Del Gaudio. Seja muito bem-vinda ao Dialogue Talks, Rosália. Olá, Marcela, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você e com os ouvintes e espectadores, né, do Dialogue Talks, e sobre um tema que é um tema apaixonante, né? ESG, e associado a uma outra questão que é também transformadora e muito poderosa dentro das organizações, que é a comunicação com os empregados. Então, super obrigada aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, já vou começar com a primeira pergunta. Sabemos que a área de comunicação interna tem poder e potencial de ser uma grande aliada do ESG dentro das empresas. Mas você vê esse poder sendo colocado em prática? Quais são os grandes desafios enfrentados? Bom, Marcela, quando as empresas, né, optam pelo caminho e de aceleração da sua jornada de evolução nas questões ambientais, sociais e de governança, ela precisa, né, desenvolver uma estratégia muito robusta, associada à estratégia dos negócios, e, como toda estratégia, quem vai torná-la real, quem vai fazer essa estratégia virar realidade, são os empregados. Então, é muito importante, né, que as questões, né, de ESG, elas sejam compartilhadas, elas sejam pautas, elas façam parte, né, dos conteúdos das oportunidades de diálogo que são proporcionadas pelas plataformas de comunicação com os empregados. Então, é muito importante, né, primeiro, que seja a estratégia de ESG seja uma estratégia associada ao negócio que a companhia atua, seja também uma estratégia de negócios, mas uma estratégia de negócios para o desenvolvimento sustentável, para deixar um legado positivo, para trazer, né, e gerar valor para todos os stakeholders e para a sociedade, né? E esse vínculo, né, com os empregados, ele é fundamental, porque no dia a dia são as lideranças que estão tomando decisões inspiradas pelos princípios de ESG, são os colaboradores, os empregados que estão agindo, tomando suas decisões diárias também com relação a esses princípios. Então, é muito importante, né, que a organização, para avançar na sua agenda ESG, tenha uma preocupação de compartilhamento dos desafios, de celebração de conquistas, de convidar as pessoas para co-construir. E a gente vê, né, alguns exemplos de muito sucesso nessa direção. Contando um pouquinho, né, como é que a gente tem trabalhado na Localiza, eu vou trazer um exemplo, né, o nosso programa de diversidade e inclusão, que faz parte, né, do pilar do social do ESG, por exemplo, ele começou a ser construído a partir de um amplo debate, um amplo envolvimento da alta liderança da companhia, e na sequência, né, com formação, com diálogo, com consultoria especializada, a gente abriu o convite, né, para os colaboradores da Localiza se integrarem a diferentes grupos de afinidades e, de forma voluntária, ajudar a gente a avançar nessa agenda nos 5 grupos, né, nos 5 temas que a gente escolheu como sendo prioritários, né, como raça, gênero, comunidade LGBTI+, pessoas com deficiência, imigrantes e pessoas em refúgio. Então, a gente tem hoje, né, uma co-construção sendo feita com
cerca de 600 colaboradores que estão distribuídos nesses grupos e que estão nos ajudando a avançar nessa agenda. Então, esse é um exemplo de como a gente pode atuar, né, muito próximo à agenda ESG, à agenda de comunicação e à agenda de negócios, né? Perfeito. E já complementando, então, a primeira pergunta, a digitalização da comunicação interna pode ajudar a vencer, então, esses desafios enfrentados na hora de lidar e expor, e também adotar a agenda ESG? Ó, Marcela, a digitalização ela está cada vez mais presente na nossa vida, né? Seja na nossa vida dentro da organização, fora da organização, né? E várias mudanças foram aceleradas aí nos últimos 2 anos em função do contexto que a gente está vivendo de pandemia. Então, a digitalização ela se apresenta como mais uma plataforma que a gente tem à nossa disposição, como mais um recurso que a gente tem para avançar aí nessa construção de jornadas mais estruturadas, mais dialógicas e mais próximas das pessoas. Então, sim, ela pode ser uma grande aliada, desde que ela não seja a solução em si mesma, que ela seja uma plataforma a serviço de uma causa, né? Que ela esteja a serviço da causa, com relevância e sendo usada de uma maneira muito intencional. Porque muitas vezes, né, a gente se encanta pela tecnologia, pelo potencial que ela traz de gerar conexão, de compartilhar conteúdo, de gerar informações sobre como esse conteúdo está sendo consumido. E a gente tem que ter a mesma atenção no conteúdo, a gente tem que ter a mesma atenção na narrativa, a gente tem que ter a mesma atenção na possibilidade das pessoas interagirem com esse conteúdo, né? Então, há alguns anos eu escrevi com o Paulo Henrique um livro, né, sem megafone, com smartphone, a gente discutia exatamente esse ponto, né? Como que a gente usa a tecnologia, seja mobile, seja os canais digitais, para, de fato, dialogar e empoderar as pessoas na comunicação e abandonar de vez, né, um discurso unidirecional, um discurso centralizado apenas na expectativa da empresa ou da sua liderança, para que, de fato, seja um diálogo e não um discurso, né, que se apresenta e que se dissemina de forma unilateral. Então, sim, a digitalização ela permite isso, ela permite mais capilaridade, ela permite mais acesso, ela permite instantaneidade, ela permite simplicidade do conteúdo, ela permite assim vencer alguns limites de distância e de tempo, né, que antes se colocavam como barreiras para a comunicação, mas se eu não tiver cuidado com o conteúdo, se eu não tiver cuidado na escuta genuína das pessoas, se eu não trabalhar as informações com muita ciência e com muita verdade, né, ela acaba não ajudando tanto quanto poderia. Com certeza. Até fugindo um pouquinho do roteiro, né? Eu escrevo sobre comunicação interna para Dialogue e realmente um tema que vem crescendo cada vez mais nesses últimos anos é a necessidade da escuta por parte das organizações, né? Tem que ouvir o colaborador, tem que. É o que você falou, não é só uma exposição, tem que existir um diálogo, então foi muito bacana o que você falou, então lembrei assim disso, achei bacana complementar. Mas a terceira pergunta, você já falou um pouquinho na primeira resposta, mas eu queria saber até um pouquinho mais como a comunicação interna ajuda a agenda ESG na Localiza. Bom, Marcela, eu trouxe o exemplo, né, da nossa questão do programa de diversidade e inclusão, que faz parte da nossa agenda social. Quando a gente olha para a nossa agenda ambiental, né, do nosso E, do ISD, né, a gente tem alguns programas e algumas iniciativas que são desenvolvidas por equipes multidisciplinares, pelas equipes das áreas de negócios, e aí a agenda de comunicação ela é muito importante para no primeiro passo, engajar essas equipes multidisciplinares, inclusive ajudando essas equipes a entenderem o porquê de alguns processos mudarem, o porquê de estar chegando novos produtos, o porquê de a gente estar evoluindo em algumas questões. Então, ela chega, né, como uma primeira grande parceira, né? A comunicação interna chega como uma primeira grande parceira ao engajar as pessoas, né? Engajar esses grupos multidisciplinares.
Depois, tem uma agenda de reconhecimento, à medida em que os projetos vão avançando, à medida em que os resultados vão aparecendo, é importante a gente celebrar essas conquistas e depois aquelas conquistas elas serem extrapoladas, né, de um determinado setor. Trazendo mais um pouco de exemplo prático, né, a gente tem uma agenda muito importante relacionada a energias renováveis. E a gente trabalha, né, com os times envolvidos na área de expansão, com os times envolvidos na operação das filiais, para que, de fato, a gente vá aumentando, né, o percentual de uso de energia renovável nas nossas filiais. E aí é muito importante que o grupo que está envolvido, né, no desenho de uma nova filial, na escolha dos contratos, por exemplo, de energia, ele esteja muito engajado e consciente desse projeto para ele poder progredir. Né? Então, esse é um exemplo bem prático. Um outro exemplo, a gente tem um grande projeto agora, né, que é um dos temas prioritários, né, da nossa agenda ESG, que é o apoio ao combate às mudanças climáticas, e aí toda a parte de reduzir, né, reduzir e neutralizar a nossa emissão de gases de efeito estufa. Então, foi feito um grande projeto para fazer o inventário, mensurar quanto que era gerado nas nossas próprias operações. O ano passado foi dado um passo muito importante, que foi mensurar, né, as emissões geradas pelos nossos clientes quando eles estão utilizando o carro, e agora a gente começa a desenvolver as iniciativas para, de fato, neutralizar ou até mesmo reduzir. E um grande passo que a gente está dando nessa direção, por exemplo, é olhar, né, a Localiza já abastece, uma parte da frota da Localiza já é flex, né, então ela já usa o etanol como um combustível que é mais ambientalmente correto, que emite muito menos que a gasolina, e agora a gente está partindo para o incentivo, né, dos nossos colaboradores para também adotarem prioritariamente esse tipo de combustível e aí reduzir a quantidade de emissões que são geradas. E isso tudo, a comunicação tem um papel muito importante de explicar o porquê, de trazer os argumentos, de escutar as pessoas nas suas dúvidas em relação às decisões e ao que está sendo construído. Né? Então, ela acaba sendo bastante importante. Nas questões de governança, né, quando a gente fala, e, por exemplo, na evolução e nas práticas, né, de governança corporativa, todo o trabalho de apoio que a gente faz, seja apoiando aí a disseminação do código de conduta, garantindo aí que todos os colaboradores conheçam os valores e o jeito de ser e de agir da companhia. Né? Então, a agenda de comunicação interna ela é muito importante também nessas discussões. Né? Então, ela permeia, né, as decisões e as iniciativas que estão nas frentes ambientais, nas tomadas de decisão que são feitas pelos líderes e pelos negócios, ela coordena e também traz o ponto das dimensões e iniciativas dos aspectos sociais e dos aspectos de governança também. Né? Então, acaba tendo aí um olhar muito integrado e muito próximo para que, de fato, a gente siga, né, construindo aí a alta reputação pela qual a Localiza é bastante reconhecida. Perfeito. É muito, muito bacana a gente poder ouvir, né, conhecer exemplos práticos, né? Porque é uma coisa, querendo ou não, é a teoria, então quando a gente tem um contato, começa a ver como é feito na prática, eu acho que ajuda bastante. E eu já vou engatar com a quarta pergunta, porque quarta e última pergunta, que já fala um pouco disso. Quais são as dicas, então, que você dá para profissionais de comunicação interna tornarem a área aliada e propulsora da agenda ESG? Bom, acho que a primeira dica, né, é o profissional de comunicação, ele tem muito essa assunção da responsabilidade que ele tem de pautar os grandes debates e ser um agente de transformação, né? Mais do que produzir plataformas, mais do que gerar narrativas, promover oportunidades de diálogo, promover ações que façam ampliar o engajamento, o profissional de comunicação ele é um grande agente de transformação dentro de uma organização, na medida em que
ele contribui, né, com a seleção dos temas que estarão aí na agenda da comunicação, na medida em que ele traz também insights e inputs do que está sendo feito no mercado. Então, a primeira dica é essa, né? O profissional atua numa área de comunicação, com esse foco na comunicação com os colaboradores, ele ter a dimensão do potencial de transformação que ele pode ter. O segundo passo é se aproximar da agenda, né? E para se aproximar da agenda, não é aproximar da agenda de ESG, é aproximar da agenda do negócio. Quais são o que o negócio gera de impacto positivo ou negativo e o que pode evoluir e, por meio da agenda ESG, esses impactos positivos serem potencializados e os negativos irem sendo minimizados ou superados, né? Então, é uma agenda de negócio. Então, também é algo que vai fazer a atuação de comunicação mais estratégica e ainda mais transformadora, né? Então, se apropriar da agenda ESG, que é uma agenda de negócios, que é uma agenda de evolução, né? E o terceiro ponto é se engajar mesmo, assim, às vezes os temas parecem técnicos, né, quando você está lidando, às vezes acontece, né, quando eu não cuidava tão de perto da agenda de sustentabilidade ou de ESG, chegava o relatório de sustentabilidade para a gente divulgar e parecia algo muito, de um nível de complexidade muito elevado, né, às vezes algumas discussões que pareciam complexas demais, e, na verdade, assim, quando o profissional de comunicação se aproxima e se apropria desses temas, ele amplia o repertório e ele também ajuda a tornar algumas coisas que parecem complexas mais simples, né? Então, também essa aproximação, ela é muito bem-vinda, né? E sempre tem em mente isso, né? Que se a gente está trabalhando para consolidar a reputação, para alavancar cada vez mais a reputação de uma organização, a gente precisa de pessoas engajadas, a gente precisa de pessoas empoderadas e a gente precisa de uma agenda de transformação da organização para a geração de legado positivo. E aí, essa agenda de transformação, ela passa por comunicação e pelas questões de ESG. Sensacional. O Super App Dialog ele une rede social corporativa e hub de soluções de RH em um só lugar. Conheça mais sobre nossas soluções em www.dialog.ci. Agora, Rosália, eu queria muito te agradecer pela participação. Foi um bate-papo muito gostoso, sensacional. Eu aprendi bastante. Espero que quem assista, ouça, enfim, também aprenda. E eu queria te perguntar, então, se você gostaria de deixar alguma consideração final ou algum contato. Bom, Marcelo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de participar desse episódio. A gente aprende muito também, né, nessa troca, é super importante. E fica os meus contatos, eu estou no LinkedIn, estou nas redes sociais, então é só procurar pelo meu nome, a gente fica aí em contato para sugestões, comentários, impressões, né? Acho que a jornada de comunicação e também a jornada de ESG são jornadas de aprendizagem que não terminam nunca. Né? E essas aprendizagens, elas ficam ainda mais poderosas quando a gente está realmente em diálogo e em contato com as pessoas, né? Então, esse seria meu comentário final. Vamos seguir aprendendo, evoluindo, estando cada vez mais conectados aí com o nosso tempo, com as expectativas dos nossos públicos e com o potencial de transformação que a gente tem nas nossas mãos. Perfeito. Bem, ficamos por aqui. Encontre e fale com a Dialog nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, Facebook e Instagram como dialog.ci. Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Até a próxima. Tchau!